O seu maior sabotador não está fora. Não é outra pessoa. Não é o ambiente. É uma parte silenciosa dentro de você, que quer provar valor o tempo todo, que reage antes de refletir, que busca reconhecimento imediato. E o mais perigoso é que, enquanto você acredita estar se afirmando, pode estar enfraquecendo silenciosamente o seu próprio poder. Existe uma armadilha quase invisível que afeta qualquer pessoa que deseja crescer, seja na carreira, nos relacionamentos ou na própria construção de identidade. Ela aparece quando alguém compartilha demais, reage impulsivamente ou sente necessidade constante de mostrar competência. O ego raramente se apresenta como vilão, ele se disfarça de autoconfiança. Mas, sem controle emocional, essa confiança vira exposição desnecessária. Na psicologia do poder, influência não nasce da ansiedade por validação, mas da capacidade de dominar a atenção com estratégia psicológica. Quem entende isso percebe que silêncio é poder. Nem toda opinião precisa ser dita. Nem toda conquista precisa ser anunciada. Muitas vezes, o verdadeiro pensamento estratégico começa justamente no que se escolhe não revelar. Robert Greene descreve o ego como um dos campos de batalha mais perigosos para quem busca status e poder duradouro. Segundo ele, não é a falta de talento que limita a maioria das pessoas. São as armadilhas do ego que corroem reputação, enfraquecem relações, e comprometem oportunidades. E quando reputação é capital, qualquer movimento impulsivo pode custar muito mais do que parece. É aqui que a pergunta começa a incomodar. Quantas decisões você tomou para sustentar sua imagem, e não sua evolução? Porque entender essa diferença muda completamente a forma como alguém se posiciona, fala, age, e principalmente, como aprende a controlar o próprio ego antes que ele conduza sua trajetória sem que você perceba. Muita gente ainda acredita que poder é uma questão de cargo, dinheiro, ou posição. Mas, na prática, o verdadeiro poder psicológico começa muito antes disso. Ele nasce na forma como alguém controla a própria imagem, administra informações e entende a psicologia do poder por trás das interações humanas. As pessoas não acordam interessadas no seu projeto, no seu talento ou na sua opinião. É preciso dominar a atenção. Quem entende isso para de competir por espaço, e começa a construir influência psicológica de maneira silenciosa e estratégica. Pense em alguém que fala demais sobre seus planos. Compartilha cada passo, cada ideia, cada movimento. No início, pode até parecer entusiasmo. Mas, com o tempo, isso revela falta de pensamento estratégico. O silêncio é poder justamente porque cria mistério, gera autoridade e impede que os outros antecipem seus movimentos. Quem aprende como controlar o ego, percebe que nem tudo precisa ser anunciado. Às vezes, a melhor estratégia psicológica é agir enquanto os outros ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Nos negócios, e na vida pessoal também, existe uma diferença enorme entre transparência e exposição. Internamente, é saudável ser claro com sua equipe, alinhar expectativas e cultivar confiança. Externamente, porém, o excesso de informação pode ser uma das armadilhas do ego. Quantas vezes alguém revela demais por necessidade de validação? Quem quer se manter relevante aprende a dosar presença e ausência. Um exemplo simples. Antes de lançar um projeto, teste discretamente, ajuste, refine. Só depois anuncie com força. Isso é pensamento estratégico aplicado. O poder não está apenas na ação, mas no timing. Planejar vários passos à frente e agir com decisão no momento certo é o que separa amadores de estrategistas. E há um detalhe que poucos percebem. Muitas pessoas perdem status e poder não por falta de capacidade, mas por ansiedade. Falam antes da hora, prometem além do necessário, se expõem quando deveriam observar. Quando o ego entra em cena buscando aplauso imediato, o jogo muda, porque controlar a si mesmo passa a ser mais desafiador do que controlar qualquer ambiente externo. E é exatamente nesse ponto que começa o verdadeiro domínio. Existe uma diferença sutil, mas brutal, entre subir rápido e permanecer no topo.
Muitas pessoas crescem por causa de uma habilidade específica, um talento marcante, uma característica forte. Mas é justamente essa força que, se não for administrada, vira uma das armadilhas do ego. O ego nos negócios costuma se apegar ao que funcionou ontem, como se o mundo tivesse a obrigação de continuar respondendo da mesma forma. Só que a psicologia do poder muda, conforme o ambiente muda, e quem não se adapta começa a perder relevância sem perceber. Falar menos, por exemplo, continua sendo uma das formas mais simples de demonstrar controle emocional. Quem compartilha cada opinião, cada indignação, e cada detalhe da própria vida digitalmente, transmite ansiedade por validação. Já quem domina o silêncio é como o poder em movimento. Isso não significa frieza, mas estratégia psicológica. Experimente o seguinte. Em uma reunião, fale por último. Observe primeiro. Deixe os outros revelarem suas intenções. Muitas vezes, a verdadeira influência psicológica nasce da escuta, não do discurso. Líderes não caem apenas por falta de competência, caem quando se apaixonam pela própria imagem. Existe um momento sutil em que a pessoa deixa de evoluir e passa a defender o personagem que criou para si mesma. A ausência de forma, essa capacidade de se reinventar sem perder coerência, é o que permite manter relevância em um cenário onde a atenção é a moeda corrente. Em 2026, quem for previsível demais se tornará invisível. Pense em criadores de conteúdo que repetem o mesmo formato por anos sem qualquer ajuste. No começo funciona, depois cansa. Adaptar não é trair sua essência, é proteger seu status e poder ao longo do tempo. Há também um jogo mais refinado. Dominar presença e ausência. Nem sempre estar disponível aumenta valor. Às vezes, retirar-se estrategicamente cria curiosidade e reforça a percepção de importância. Isso vale para redes sociais, mercado de trabalho e até relações pessoais. Se alguém responde instantaneamente a tudo, o impacto diminui. Mas quando a presença é dosada, a atenção se concentra. E quando a atenção se concentra, o poder psicológico cresce, desde que o ego não interfira tentando provar algo o tempo todo, porque é justamente nesse ponto que a reputação começa a entrar em jogo. Existe um ativo que muita gente só percebe quando já perdeu. Reputação. Reputação é capital. Ela antecede qualquer proposta, precede qualquer reunião e influencia decisões antes mesmo que você abra a boca. Na psicologia do poder, o que as pessoas pensam sobre você pesa mais do que aquilo que você pensa sobre si mesmo. E aqui entra uma verdade desconfortável. O ego adora aplausos imediatos, mas ignora consequências de longo prazo. Ser ignorado é mais perigoso do que ser criticado. Uma controvérsia controlada pode ampliar sua influência psicológica, desde que não ultrapasse a linha do escândalo. Pense em figuras públicas que são constantemente debatidas, elas permanecem no centro da conversa. Já quem tenta agradar todo mundo costuma desaparecer. Isso não significa criar conflito artificial, mas entender que status e poder crescem quando você sustenta posicionamentos claros. Neutralidade excessiva raramente constrói autoridade. Robert Greene alerta para uma das leis mais ignoradas no jogo do poder psicológico. Nunca ofusque o mestre. Em ambientes corporativos, por exemplo, expor demais sua competência diante de superiores inseguros pode gerar retaliações silenciosas. Não é sobre diminuir seu brilho, mas sobre usar estratégia psicológica. Em vez de mostrar que é melhor, mostre que fortalece a posição do outro. Pessoas agem movidas por interesse próprio, não por gratidão. Quem entende isso aprende como ser insubstituível sem ativar defesas desnecessárias. Outro ponto delicado envolve as chamadas trocas gratuitas. Nada é verdadeiramente gratuito. Quando alguém oferece algo, quase sempre há expectativa implícita de retorno na forma de tempo, reconhecimento ou status. Ao pedir ajuda, por exemplo, em vez de apelar à misericórdia, mostre claramente o que o outro ganha com isso. Pode ser economia de tempo, visibilidade ou fortalecimento da própria reputação.
Isso é pensamento estratégico aplicado à influência psicológica. E quando essa lógica fica clara, começa a surgir uma pergunta inevitável. Se reputação é capital, como proteger esse capital das próprias armadilhas internas? Quando alguém entende que poder não é sobre provar valor o tempo todo, algo muda internamente. A necessidade de reconhecimento imediato começa a perder força, e o foco passa a ser coerência e estratégia. A pessoa começa a perceber quando está falando para contribuir, e quando está falando apenas para alimentar o próprio ego. Essa clareza não torna ninguém frio ou calculista, ela apenas devolve o controle sobre como, quando e por que se posicionar. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de reações impulsivas. Já não é preciso responder tudo, se justificar o tempo todo ou disputar atenção em cada ambiente. Quando o controle emocional está presente, o silêncio deixa de parecer fraqueza e passa a ser ferramenta. E a maturidade aparece justamente aí. Na capacidade de sustentar sua posição sem ansiedade por aplauso. Estar disposto a não ser o centro da atenção o tempo todo não é sinal de insegurança, mas sinal de força. Quem aprende a dominar o próprio ego, passa a enxergar melhor os jogos sutis de status e poder ao redor. Sem pressa para impressionar, sem necessidade de validação constante, sem exposição desnecessária. É nesse estado que o poder psicológico deixa de ser aparência e passa a ser presença real. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora me diz uma coisa. Você controla o seu ego, ou ele controla suas decisões? Você está construindo status e poder duradouro, ou apenas alimentando validação momentânea? E quantas vezes você confundiu autoconfiança com exposição excessiva? Escreva nos comentários qual insight deste vídeo mais mexeu com você e impactou sua forma de enxergar o próprio comportamento. Perceber onde o ego está interferindo é o primeiro passo para transformar reação em estratégia, e intenção em verdadeiro poder.